Olá, então vim aqui dar uma atualizada no meu Instagram, falar um pouco sobre as minhas leituras. E assim, fazia um tempo que eu não gravava vídeos, eu gravei um semana passada. Gostei da ideia de poder conversar um pouco de forma mais dinâmica, além dos posts em que eu faço resenha dos livros. Ano passado eu fazia vídeo para cada livro lido, mas isso dava um certo trabalho, acabei me ocupando, no dando conta de fazer isso, mas resolvi que pelo menos uma atualizada nos livros que eu li ou dos que eu indico. Enfim, eventualmente eu vou aparecer com algum vídeo por aqui, mas não vai ser uma regra, não vou me colocar isso como uma obrigação. Mas quando eu tiver algum conteúdo para repassar, eu pretendo fazer isso em forma de vídeo, porque eu acho que é mais dinâmico, enfim, dá para falar um pouco sem perder tanto tempo de escrever e tudo mais. Mas enfim, vou continuar com minhas resenhas e vou falando aqui pelo menos os livros lidos no mês. E aí no os livros lidos do mês de janeiro de 2022 foram esses que eu vou comentar agora. Eu comecei o mês lendo A Parede Cor-de-Rosa de Rodrigo Blue, do Júnior Hatz. É um livro infantil, é um livrinho super pequenininho, mas que dá para tirar aí uma série de implicações, enfim, dá para a gente pensar muita coisa a partir desse texto, que é de fato simples, mas dá para a gente complexificar um pouco a discussão. Ele foi ganhador de um prêmio aí, do prêmio Raquel de Queiroz, Literatura Infantil. Depois, eu li o Lavoura Arcaica, esse era um dos livros do meu desafio de 12 livros para 2021, que eu não consegui concluir no ano passado, eu só li 10 dos 12 livros. Esse foi o 11º e eu ainda tenho um que eu quero ler esse ano, que seria o Retrato de Dorian Gray, que eu não li ano passado, mas vou ler esse ano, que era do desafio, acabei não conseguindo. E é isso. Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, foi um livro surpreendente, porque ele é bem diferente de tudo. Ele é um livro nesse sentido que você se demora a entender se você gostou, se você não gostou, se você está amando ou se você está odiando. E aí no final, quando o ciclo se fecha e você matura um pouco a leitura, você vê que ela realmente foi incrível. E essa foi a minha experiência com o Lavoura Arcaica. Tem um postzinho lá exclusivo para ele, onde eu falo melhor por que eu considero ele um grande livro. Eu acho ele uma leitura bem diferenciada. Vai ser uma leitura diferente de muita coisa que você já leu. Pelo menos foi para mim. E aí eu li esse livro teórico que se chama O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, da Elizabeth Rudinesco, que é um livrinho introdutório ao conceito de inconsciente. Bom, nem amei nem odiei, acho que dá para entender o que é que ela está passando, mas também não acho que ele é tão básico a ponto de a criança entender o conceito de inconsciente a partir dessa leitura. E aí li o Oliver Twist, do Charles Dickens, que é um dos meus autores favoritos. E esse livro, ele é um livro enorme, tava lendo ele desde o ano passado, se eu não estou enganado. Enfim, passei alguns 2 meses lendo ele junto com a minha amiga. E, bom, não foi o meu favorito, embora eu adore essa história, pelo contato que eu já tive com os filmes, das adaptações que tem, conheço duas. Um que é o musical Oliver e o filme do Polanski, que é o Oliver Twist. E li e adorei. Sim, o livro é incrível, ele é maravilhoso. Ele é um dos mais sarcásticos do autor, assim, a coisa da crítica social está bastante carregada aqui, mas o meu favorito continua sendo o David Copperfield, que é um dos meus favoritos da vida. E aí, depois desses aqui, físicos, eu li 2 livros no Kindle. Um foi o Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira, e o outro foi Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Então eu li esses dois lá no Kindle. Um foi para um grupo de literatura queer, o outro foi, que é o da Amara Moira, e o outro foi do meu grupo com o Vitor Ramalho e a Raquel Ribeiro, que a gente faz lives sempre na última semana do mês. E o Feliz Ano Novo foi o da leitura escolhida para o mês de janeiro. E eu amei os dois são maravilhosos, super recomendo, da Mara Moira, uma perspectiva de pensar a prostituição e das experiências dela com prostituição relacionada a isso, e o Rubem Fonseca com a coisa de contos, e foi um livro que foi censurado, então passou um tempo aí tendo sido recolhido,
e só voltou alguns anos depois, uma década depois, enfim. Então, só por isso já dá uma inquietação de saber por que é que o livro foi recolhido. E ele realmente vale a pena, faz jus assim, a curiosidade que tem em torno do livro. E aí eu li As Ninfas do Vale, do Gibran Khalil Gibran, que são os livros curtinhos, mas assim, uma perspectiva diferente da literatura que eu tô acostumado a ler. Então sempre é uma experiência legal ler o Gibran, que é o autor do Profeta, que é o mais clássico dele. E aí eu li em parceria com a editora Cultrix o livro Objeto Sexual, Memórias de uma Feminista, da Jéssica Valenti. Então eu adorei esse livro, essa escrita dela é muito boa, muito fluida, e ela relata experiências desde a infância, a vida adulta, a maternidade, uso de drogas, relacionados com a visão que atravessa ela do feminismo, e aí ela vai retomar algumas memórias, algumas lembranças atravessadas já por essa escritora que tem contato com o feminismo, tendo vivenciado muita coisa, e aí ela articula isso com as experiências relacionadas ao feminismo que ela tem. Teórico, li Freud, criador da psicanálise, do Marco Antônio Coutinho Jorge e Nadia Paulo Ferreira. É um livrinho super rápido, que você, se introduz na vida e obra do Freud, da coleção Passo a Passo da editora Zaha, que eu adoro e sempre recomendo, mas esse realmente é muito bom. Acho que o essencial que é necessário conhecer da vida do Freud é tomado aqui, embora tenham outras biografias propriamente que eu recomendo. Essa daqui é introdutória, né? Essa é a proposta da coleção Passo a Passo, e eu acho que atende bem a essa proposta, certo? E aí, li também o Acerto de Contas do Tiago de Mello. Aqui diz que é de 2015, se propõe a ser o último livro de poesia dele, ele anuncia isso no final do livro, e ele morreu, né, agora esse ano, e aí eu corri para pegar esse livro aqui, que estava guardado e separado já há algum tempo, mas que eu nunca priorizei, valeu a pena, experiência de leitura muito boa, quero ler outras coisas do autor. E aí, por fim, eu li um livro no celular, pelo Esquilo, o nome do aplicativo, que é o Rei Nações de Narizinho, do Monteiro Lobato, né, que compõe ali um dos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu li porque ele está na lista dos 1001 livros para ler antes de morrer, e eu sempre tive vontade de ler alguma coisa relacionada com o sítio, com o Monteiro Lobato, para conhecer um pouco mais da literatura, da clássica literatura infantil, né, desse autor tão consagrado aqui no Brasil. E gostei muito também, sim, foi uma experiência legal. Achei o livro um pouco grande, mas tem várias aventuras, tem muitos personagens, então eu acho que deve ser bem instigante para criança, especialmente naquela época, né? Porque, enfim, o livro é repaginado hoje com as adaptações, a gente tem mais acesso às adaptações, né? Eu, pelo menos, não li quando eu era pequeno, mas foi interessante ter a experiência de leitura da obra do Monteiro Lobato, e quero ler outras coisas relacionadas com o sítio. A coisa do racismo realmente é presente, assim, é algo que você vê com um olhar crítico bastante aguçado, já tendo ouvido falar sobre isso, mas a caracterização da tia Anastácia é bem problemática, mas a obra em si, excetuando essa problematização que é possível sim fazer em relação à construção desse personagem, é muito lúdica e atrativa por ser dinâmica. Então foi uma leitura que eu gostei de fazer. E é isso, esses foram os livros que eu li. E aí em fevereiro eu volto para atualizar, né, assim, com um vídeo desses, falando sobre quais foram as leituras que eu fiz, quais eu recomendo, quais eu não recomendo. Felizmente eu só peguei livro bom esse mês, eu não tenho nenhum desses aqui que eu não recomende, embora uns eu tenha gostado mais do que o outro, uns mais do que outros, mas deu para eu dar uma caminhada boa aqui. Tem biografia, tem livros teóricos de psicanálise, tem romance, tem poesia infantil. Então gostei, acho que ficou bem diversificado. E pro próximo mês eu pretendo trazer alguns livros mais grossos, assim, que eu já tô lendo, então só vou conseguir terminar no mês que vem. E algumas leituras que eu quero começar de outros livros menores também. E é isso, até mês que vem.